Diogo. Eu pensei que tinha só eu. Olá, como é que isto se abre? É para o lado, opa, ainda não estou habituada à minha casa, desculpem. Olá, tudo bem? Muito prazer, pá, desculpe que isto com o Covid já nem sabe o que é que sabe fazer. Pronto, Alexandra, acompanhe, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço, Ana Marta, muito obrigada. Pronto, é que eu e o Diogo mudámos muito os nossos hábitos alimentares. E há um que está muito... Está muito... Não vai dizer na moda. Não vou dizer na moda, mas pronto. Mas que as pessoas fazem. Estão muito curiosas. É o jejum intermitente. A Alexandra é especialista e eu comecei a ler o seu livro. Foi? Porque houve uma Boa. altura que eu pensei, não, tu precisas mesmo de mudar os meus hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável. E tinha muitas questões sobre o jejum intermitente, porque é uma coisa que não se deve fazer inconscientemente e as pessoas têm que perceber o que é isto do jejum. Então eu decidi comprar o seu livro, Que bom. o que me ajudou imenso, porque eu acho que as pessoas ligam muito isto a só emagrecer, mas não é assim, pois não? É isso mesmo, ficou num ponto fundamental. Pronto. E quando eu comecei a dizer, não vai dizer que é uma moda, porque muitas vezes as pessoas dizem, isto é mais uma dieta da moda, e é uma coisa que não tem nada a ver. E eu gosto logo de desmistificar e pôr logo o que é o jejum intermitente no seu devido lugar. É muito mais do que uma dieta, no fundo isto é um modo de vida. E é um modo de vida que se ajusta ao homem enquanto homem, desde Não, sempre. completamente. Alexandra, posso convidá-la a sentar-se para também estar mais à vontade? Posso ler este livro Sim, para si? obrigada, muito obrigada. beijinho, Ai, beijinho. obrigada, que bom. Pronto, Alexandra, estava a dizer, isto acaba por ser mesmo um modo de vida. Traz muitos benefícios para o corpo. É um modo de vida que se ajusta muito mais à nossa genética, porque o homem, desde que nós conhecemos o homem como homem, desde que há informação, fazia jejum, porque não dávamos sempre a foi isso comer. que eu achei Não havia um super frigorífico no meio da interessante. selva, um É porque a armário. Alexandra menciona isso no livro. E eu fiquei, claro, isto faz todo o sentido. Isto é uma técnica milenar. Claro. Portanto, Alexandra, o que é que nos pode... O que é que pode explicar às pessoas lá em casa, os benefícios, não ser só esta coisa de emagrecer, Não, como é que se faz? O jejum intermitente todos os dias têm saído estudos, informações, isto é uma loucura o que sai de informação válida, científica, de estudos validados, não é? Vou fazer jejum só porque me apetece, não é? Está tudo muito bem provado. E o que nós sabemos agora é que o jejum intermitente e o facto de eu estar algumas horas sem comer durante o dia e concentrar a minha alimentação numa determinada janela horária, significa que, em vez de nós andarmos a comer 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, como nos ensinaram... Pois o corpo também Dá não tempo ao gasta corpo, nada. não é, de Claro, as pessoas reagir estão e tão processar. sedentárias que... Isto faz todo o sentido. Se não estamos em movimento o dia todo, não se gasta E não é a só, energia e do não que é, ingerimos. e não é só isso, Ana Marta. Sabe o que é? Se nós estamos sempre a comer, imagine, eu vou comer agora, daqui a 2 horas vou comer outra vez. Se eu demoro 2 horas a fazer a digestão, não é? Nos processos todos digestivos. E depois já estamos a comer outra vez. Imagine o que é o nosso estômago, o nosso intestino. Não se consegue recuperar, nem regenerar. E Alexandra, nós falamos em intervalos de quantas horas? Há vários tipos de intervalos, não é? Isso é que é a minha grande dúvida. E como começar... Ouça, é muito fácil, é simples, simplicidade em tudo. Isto não é nenhuma complicação. Nós só temos que pensar, fazer jejum é uma coisa natural. O nosso DNA pede-nos para fazer jejum. Isso é que é natural. E eu remeto-me sempre, quando tenho alguma dúvida, é ouvir o nosso corpo e remeter-nos àquilo que é lógico. Completamente. E aquilo que uma criança de 5 anos pensaria, como é que era antigamente? Sim. Não havia armários, não havia frigoríficos. O homem, o que é que se comia? Quando se matavam, quando havia comida, e depois durante o dia o que é que era? E comia-se durante o dia, não se comia durante a noite, não O é? Vasquinho não tinha horário, chorava quando tinha fome, mamava e ponto. Exatamente, exato, é isso mesmo. O jejum é ótimo porque ajuda a regenerar o corpo todo, ajuda em tudo. com doenças, ajuda a prevenir os diabetes. Tudo. Quanto tempo? Em tudo o que tem a ver com Uma doenças. pessoa que queira começar a fazer o jejum intermitente, eu quando li o livro eu pensei, ok, eu naturalmente já fazia para aí 12 horas. Toda a gente Pronto, isso faz. é o normal, porque basta fazer durante a noite. Exato. Pronto. Qual é o máximo de tempo? Como é que chegamos a esse máximo de tempo? Como é que vamos gerindo esta coisa de nos habituarmos a comer menos? Temos que nos habituar a comer menos, precisamente adaptar o nosso corpo. E por isso eu acho que é um processo e, como qualquer processo, exige alguma pequena evolução. Esforço, sim, também. Não é esforço. Não é Mas esforço. às vezes uma pessoa está habituada a comer
tantas vezes. é de mudar repente, de hábito. E pensar socialmente assim, não é imposto, mas é quase óbvio que passamos o dia a comer, somos e os é um portugueses, snackzinho então, aqui, é um somos snackzinho solicitados ali, para é o comer. pãozinho com manteiga, é o pãozinho do azeite. O livro ajuda-nos, por exemplo, eu não tenho muita noção, o seu livro ajuda-nos a começar, é isso? O livro tem todas as explicações dos vários esquemas de jejum. É verdade, Tem sim. também uma classificação das pessoas de acordo com a sua saúde, porque eu faço medicina integrativa já há muitos anos. No fundo, nós olhamos para a pessoa como um todo e tentamos resolver, ir à causa dos problemas e das doenças e não apenas resolver o sintoma. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque no livro eu achei que era interessante colocar alguns questionários para as próprias pessoas se conseguirem conhecer e perceber Exato, qual é o é. nível de desequilíbrio que elas têm. E isso vai-me depois remeter para os períodos de jejum. Ok. Porque se é uma pessoa que tem uma doença, já. Pronto, se e são- diabetes? Como é que pode ajudar com os diabetes? Os diabetes têm que começar a fazer 12 horas, 14 horas, 16 horas e digo, a diabetes. Mas como é que ajuda nos diabetes? Controla. O que é Os que diabéticos, acontece a diabetes. para as pessoas perceberem como é que o jejum funciona e como é que pode ajudar com os O jejum diabetes? começa logo no início a nivelar os níveis de glicose, portanto, que é o açúcar no sangue. Depois nivela os níveis de insulina. A insulina é uma hormona produzida pelo nosso pâncreas, pega na glicose, sabemos, e põe dentro da célula, faz uso da glicose. E o que acontece é como quando nós andamos sempre a comer, este processo começa a haver uma resistência. E não se faz como deve ser. E este processo da insulina, isto é o básico do jejum intermitente. Sim. E a partir daqui depois vem uma série de benefícios. O que acontece é como não se faz este mecanismo da insulina e da glicose começa a ficar desregulado, começa a ficar com uma resistência, o nosso corpo fica inflamado. E aqui é que é o grande trigger do jejum intermitente, é que a inflamação é na inflamação Sim. e que é silenciosa, porque as pessoas muitas vezes dizem assim, eu não tenho nada, mas estão inflamadas. E é neste corpo inflamado que aparecem doenças. E depois o que nós vamos fazer, já tenho uma doença, tenho uma doença nas articulações, artrite, vou tomar um medicamento para a artrite, em vez de trabalhar a montante, ou seja, desinflamar o corpo e perceber o que é que está E pode a condicionar pode aquela ajudar na doença. redução das células cancerígenas também? Também o Como? Consegue-nos o explicar? prémio Nobel que foi em 2016 também alavancou muito o estudo Sim, pois foi. e o interesse Sim. da comunidade científica. O que é que foi o prémio Nobel? Um médico, um cientista japonês, descobriu que quando nós estamos sem comer, o que acontece é um processo de autofagia. O que é a autofagia? O nosso corpo, ele próprio, se encarrega de matar, destruir células más, Mas o nosso corpo danificadas. está sempre a regenerar. Está sempre a regenerar. Em jejum é que eu consigo fazer esses metabolismos. E esta reprogramação metabólica que me permite uma série de coisas. Isso dava... Sandra, eu senti imensa diferença. Desde que comecei a fazer, claro que eu acho que as pessoas acabam por associar um bocadinho o jejum intermitente ao emagrecer, porque eu acho que isso é uma coisa, é uma consequência natural disto, porque a partir do momento em que se começa a perder as gorduras más e isso, a pessoa naturalmente emagrece. É uma consequência natural. Mas quem quiser manter peso ou mesmo ganhar peso pode fazer jejum. Pode fazer jejum. Pode fazer jejum. Ok. Pode fazer jejum. O que tem a ver é o que eu como durante a janela de alimentação. Por exemplo, eu como entre a 1h30 da tarde e as 8 da noite. Não é? Sim. É dentro dessa janela, se eu Como comer... que quiser. Se eu comer, não como o que quiser. Como... Sim, mas alguém Mas que em queira termos de manter quantidade. peso ou aumentar é quase isso, não é? E aí entra um profissional de saúde na área, um nutricionista, que consiga decidir ou montar essa alimentação dessa pessoa com o objetivo de ganhar peso. O jejum é muito mais do que a questão do peso. Mas a Ana Marta disse uma coisa super interessante, é que se perde peso de uma forma natural. É mesmo. E sabe porquê? Porque o jejum regula os mediadores da fome e da saciedade. Portanto, a pessoa quanto menos come, Eu hoje em dia, eu hoje em dia tenho muito menos vontade de comer e sempre que como escolho coisas muito mais saudáveis. A Alexandra também tem um livro de receitas que é mais fingido em Keto Diet. Podemos explicar às pessoas o que é isso? Sim, não só dieta cetogénica, que é keto, mas também low carb. Ok. Isto porquê? Porque é muito importante na refeição que corta o jejum, ou seja, eu venho de 18 horas sem comer, 24 horas sem comer, 16 horas sem comer, a minha primeira refeição é muito importante que mantenha o meu corpo neste registro de registro cetogénico. O que é que isto significa? Este registro de ir buscar energia à gordura que está acumulada.
E, portanto, Pois. se nós na primeira refeição tivermos esse cuidado, não ingerirmos hidratos de carbono especialmente refinados, não pusermos muito alimentos com grande carga glicémica Pois. e entrarmos mais no registro de gordura, E eu consigo prolongar os efeitos do Sim, jejum. e mesmo minha durante, receita é e ideal. mesmo Pois durante é, já assim, vi que a sua receita é ótima, porque os morangos são bons. durante as horas que não comemos tem é muito açúcar. super importante ingerirmos muitos líquidos. A Alexandra também no livro diz isso, tem várias ideias de águas e isso. Queria lhe perguntar outra coisa. Para quem está lá em casa, isto para começar a fazer o jejum, basta ler o livro ou convém sempre falar com um especialista? Para fazer jejum, eu acho que não só o meu, Querer, não só não o é? meu livro, é querer e é É atitude, querer, sim. porque eu vou mais uma vez dizer, antigamente os homens, o nosso antepassado, mas olha, agora vou fazer jejum, vamos lá ver. Sim, sim. Mas a comiam ou verdade não Não, comiam. não há A problema verdade é que, nenhum. olha, eu Claro. não consultei nenhum especialista, Não é comecei a ler o preciso. livro, fiquei super, percebi tudo, fiquei super esclarecida das dúvidas todas, tem imensa informação. Eu acho e que é pronto, preciso, estou muito feliz, é preciso sinceramente. depois, claro, um profissional de saúde, isso é que é muito importante, para dizer às pessoas o que elas têm que comer e o que devem comer. Nós sabemos que a alimentação condiciona completamente a nossa vida e a expressão de doenças no nosso corpo. E isso é que é muito importante, as pessoas terem noção de que lá porque fazem jejum não podem na janela da alimentação comer Comer, não o é? que lhes apetece. E as pessoas têm que ter a noção que aquilo que comem que não é alimento, que nós chamamos os não alimentos, que são aquelas coisas que existem, que os supermercados estão Produtos cheios alimentares Sim, e não sim, alimentos. e não sim. alimentos, exatamente. É qualquer coisa que Comidas nós. processadas Tudo e isso. Isso é completamente horrível, faz tudo escandaloso mal. para a nossa doença, para a nossa Completamente. saúde. Completamente. E ainda agora, nos últimos meses, último ano, tem saído imensas informações sobre, por exemplo, relacionar o Covid severo. Porque é que há pessoas que aparentemente são saudáveis e têm Covid severo e outras pessoas que até são doentes e não têm. têm. Isto é tão simples quanto isto. Tem a ver com a alimentação. Somos completamente. o que comemos. Sim, somos o que comemos, é verdade. E não só, e somos o Bom. que a nossa comida come. Também é Também é verdade, também é verdade. verdade. Bom, Alexandra, quero-lhe agradecer muito ter vindo aqui. Aconselho a quem quiser a comprar o livro, é super esclarecedor, faz super bem. Eu sinto-me ótima desde que comecei a fazer o jejum e mais uma vez muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, agradeço imenso. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. obrigada. E boa receita, E para o ótimo aspecto. E agora, Maria, estamos